Meu nome é Roberta, a gente está aqui na Corbu Arquitetos para fazer uma dinâmica, um evento que a gente faz semanalmente, para a gente aumentar nosso repertório e para falar de arquitetura, fazer reflexões, que se chama Corbuca. A minha Corbuca hoje, eu quis propor algo diferente, então eu não fiz uma apresentação de slides, e é pensando em algumas das reflexões que a gente tem feito nas outras Corbucas, e, no geral, entre nós, né, em conversas sobre posicionamento, sobre identidade. Então, eu queria começar resgatando as Corbucas anteriores, né, pontos específicos delas. A primeira que eu quero resgatar é a do Lucas, que foi na semana retrasada, que a gente discutiu bastante sobre interdisciplinaridade da arquitetura, né? Então, você conseguir dialogar com outras áreas da estética, né? Dialogar com o design, você, integrar coisas para você ter um projeto mais complexo e pensar, né, como é que a gente poderia dar um passo em direção a isso. A Corbuca da Flávia, eu queria resgatar, que foi na semana passada, ela trouxe o livro Roubo como Artista como referência, e era muito sobre você conseguir olhar como outras pessoas produzem e roubar o processo delas de produção, né? É muito sobre o processo criativo e sobre como a gente pode englobar esse processo no nosso ofício. E eu trouxe uma opinião um pouco polêmica, falando que eu gostava de copiar referências como uma forma de aprendizado, né? Mas eu quis trazer uma reflexão de uma proposta de como a gente poderia criar sem depender tanto das referências e fazendo de forma interdisciplinar também. E, bom, e é isso. Falei muito isso. Tá, vamos lá. Eu chamei a minha apresentação de matriz, pensando que o processo criativo, eu acho que não só para a arquitetura, mas, por exemplo, para a moda, para pintura, né? Quando você vai compor qualquer coisa, ele parte do pressuposto de você distorcer uma forma básica e utilitária. Então, quando a gente pensa, sei lá, pensar numa configuração mais enxuta, numa casa, ou, por exemplo, numa cozinha, a gente vai ter a bancada, a gente vai ter o armário, vai ter uma ilha, vai ter elementos básicos. Como que a gente traz projeto para isso? A gente aumenta a proporção de alguma coisa, diminui a proporção de outra, cria uma bancada mais espessa, uma base mais larga, cria uma forma orgânica, aplica ladrilho na parede, piso e na ilha, por exemplo. A gente exagera coisas e diminui outras. E esse é um processo que acontece em outras áreas. Aí eu quis trazer aqui, já que a minha Corbuca ela é bem analógica, né, não tem apresentação de slides, modelagens de roupa que eu fiz, para vocês entenderem, sabe, aonde que está essa deformação, porque eu acho que é muito similar a esse processo. Na costura, a gente faz um molde para cada parte, né, para uma manga, para uma saia, para o tronco, para cada parte do corpo, como se fosse um molde ajustado, né, como se fosse uma versão básica do seu corpo, assim como uma cozinha básica. E aí, a partir desse molde, a gente faz uma interpretação para a gente trazer uma informação de moda, assim como na arquitetura, né? A gente faz uma interpretação para trazer uma informação de arquitetura. Então, isso aqui é meu molde de braço, de uma manga. E esse outro aqui também é uma manga de um moletom. Que tinham... E eles são para pessoa do mesmo tamanho, sabe? Ele é só que ele passou por um processo de uma interpretação sociocultural, estética, do que eu queria, do que eu gosto, de quais são as minhas referências como moda, e ele sofreu uma deformação. Eu trouxe outro também,
que é uma calça, um molde de calça, um molde básico da frente da calça e o para a mesma pessoa. E ele serve perfeitamente, mas é só uma interpretação de uma forma básica, né? E aí, o que eu gostaria de pensar, assim, porque nos moldes a gente tem algumas medidas básicas. A gente tem as variantes bem determinadas, né? A gente tem uma altura de cava, uma altura de perna, uma altura até o joelho, a gente tem a largura do quadril, e a partir dessas a gente consegue fazer um molde base e deformar essas variantes. E daí o que eu queria propor é uma dinâmica em grupo, onde eu convido fortemente todos a participarem, de a gente pensar quais seriam essas variantes para alguns elementos da nossa cozinha, por exemplo, da nossa casa, e a gente pensar numa intenção para eles. A gente falou muito de intenção, acho que em todas as curvas a gente fala sobre isso, né? E deformar eles segundo essas variantes para fazer uma peça de criação. Então, fazer esse processo de criação a partir da determinar variantes, determinar uma intenção e deformar proporções. E aí eu queria que isso fosse feito através de desenho. No quadro, então eu pensei em atribuir um móvel ou algum elemento para cada, e daí a outra pessoa atribui uma intenção. E aí a gente desenha, deforma esse móvel. Se a pessoa puder listar assim, quais são os parâmetros desse móvel, né? Qual que é a forma básica dele, e pensar em como ela transformaria esse móvel no móvel com aquela determinada intenção. Certo? Vocês gostariam de começar por ordem de linha, por ordem alfabética? Alguma sugestão, Tiago? Pode sugerir. Vamos começar pelo Lucas. O Lucas gosta de desenho, aí acho que vai se sentir mais à vontade em começar. Deixa eu fazer se você quiser aprender o microfone ali, para ficar com um livro, fica à vontade. E o Lucas ali do lado tem 2 microfones também, caso você queira participar da conversa. Vou usar os 2. Aprender para... Tem o outro. Eu também. Pareceu o Faustão. Tá. Aqui tem as canetas. Uhum. Aparador. Tá. Lucas, você vai ser vai ser no sofá. No sofá. Uhum. Agora, a próxima pessoa dá a intenção. Paula. Sofá infantil. A intenção pode ser tipo assim, ser confortável, ser rebelde, ser disruptivo, ser... Um sofá, então... Engraçado. Engraçado? Engraçado. Divertido, para uma casa divertida. Tá. Tá bom. Pensa, quais são as variantes do sofá que você considera? Eu acho que acho que quando a gente escolhe sofá, né, aqui dentro do projeto, acho que a primeira coisa que a gente leva em consideração fora tamanho, né, que acho que o tamanho, a diretriz do espaço é a casa real, que é o... Oi? A base real é o espaço, e acho que a gente daí trabalha em cima disso. Eu acho que é sempre o encosto, eu acho que é mais até braços também, mas eu acho que é sempre por aí que a gente começa. Eu acho que a gente já teve nas situações de projeto que eu falei, esse sofá precisa ser mais redondo. Todas. Mas, tipo, não queria uma bola, né? Não queria um puff. Eu queria um sofá mais redondo.
Então, eu acho que é sempre aí que a gente começa primeiro o meu raciocínio, né? Então, eu acho que eu partiria daí para fazer um sofá engraçado. Acho que o pé vem depois, mas acho que é sempre o encosto que me dá essa primeira sensação do sofá, né? Do que outros elementos. Então, eu pensaria em mexer nesse encosto do sofá engraçado. Tá. Pode ser um pouco conceitual, assim, se alguém não se sentir à vontade pode ser Uhum. uma elevação, né? Acho que é a cara dele, né? É, a carinha deles. Uhum. Então, eu acho que um sofá engraçado, ele não pode ser reto, né? Então, eu pensaria num encosto bem para os lados, assim, né? Bem quase um arranjo de flor, né? Sei lá. Os dois lados dele, né? Fossem assim. Ele tivesse como um caracol saindo. Eu acho que para ser engraçado, talvez esse fundo dele não pudesse ser só como a gente tem esse aqui, né? Ele até tem essa forma, mas não podia ser algo reto, né? Eu acho que podia ser talvez alguma outra forma. Como se ele fizesse uma careta, sabe? Talvez. E a gente tem esse amarrado do botão, mas um só, e sei lá, um botãozão de madeira, bem grande, quase com um puxador de porta. A gente ia enxergar assim, A gente ia enxergar... Coração com olhos. A gente ia enxergar assim esse botãozão de madeira, né? E daí eu acho que, né, a gente está quase fazendo um rosto. Eu queria uma almofada só para ser a boca dele, né? Acho que ele tem que ter essas proporções estranhas. E acho que se a gente está assumindo que vai ser um rosto, a base dele também é uma só, né? Quase dando um beijo. Eu queria que entre a almofada e a base dele a gente tivesse não um babado, mas a gente tivesse um tecido que caísse, assim, sabe? Numa forma meio orgânica. Tecido de outra cor do sofá. Que ele tivesse uma forma meio orgânica. E queria que os pés dele fossem mais achatados, assim, umas bolas achatadas. Umas elipses. E fosse assim o sofá. Acho que esse é um sofá engraçado. Acho que é um super suma do sofá engraçado. Ele é um sofá engraçado. Sem almofadas. Ele tem uma grande só. Acho que deixa eu ver se eu fiquei na frente. Esse é um sofá engraçado. Quer dar um zoom no colocação do 2.0? Inclusive acho que nessa parte aqui dos desenhos dá pra deixar um 2.0. Uhum. Focado onde a pessoa está desenhando. Magui. Tá. Obrigada, Lucas. Acho que você falou Foi bom? Paula? Não? Bem, Flávio. Ó, vocês estão esgotando os voluntários da plateia. São voluntários, nesse caso aqui. São convocados. Eu não fui. Todos vocês são meu convocados Deus. a participar. Tá, o que é pra fazer?
Você vai ser Meu Deus. uma cadeira. Ah, Lucas? Fala a atribuição da cadeira. Cadeira catacura. Eu quero uma cadeira para... Pensar na intenção, né? Agora é difícil. Eu quero uma cadeira... qual que eram as intenções? Eu sei, eu quero uma cadeira... Pode ser com uma intenção, um fim, ou tipo... Fala pra ver. Uma cadeira para fumar um tabaquinho. Pode ser. Acho que é uma cadeira que você tem que estar confortável, tem que... Você não vai passar tanto tempo nela, acho que ela tem que ter a estética do tabaquinho, né? Então, uma cadeira de fumar. Uma cadeira de fumar. Um tabaquinho. Quais você acha que seriam os parâmetros da cadeira? Tá. Acho que eu vou, então, antes de escrever ela, antes de começar, né? Então, eu começaria assim, que ela tem que ser confortável. Para mim, uma cadeira que a idealização do momento do tabaquinho é você conseguir ter esse momento de contemplar o absoluto nada. Então, acho que ela tem que ser super confortável. Só que ela precisa ter um holder ali, porque a ideia é você nunca sair desse momento, assim, ter que esticar alguma coisa para pegar, ter que fazer. Então, ela precisa ter já o próprio suporte dela, né? Então, talvez o braço aqui ter um negocinho redondo em que você bata aqui e que ela seja, assim, integrada com o ambiente, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser... Para mim, ela é mais formas orgânicas, redondas, no sentido que é um grande marshmallow que você deita ali, e aí tem essa estrutura de metal que sai para segurar o tabaquinho, o cinzeiro ali, que você está ali, assim, só contemplando nada, o seu corpo não existe, ele está ali, assim. Então, para mim, seria uma coisa assim, e aí vem um negócio de metal aqui saindo à distância, e é tipo esse prato equilibrista, assim, que você põe o seu orgânico de metal e você tá aqui, ó, sabe, nesse grande... sabe? E aí, se você quiser mudar de posição, assim, essa cadeira contempla. E a ideia é você não ver os pés dela, porque não interessa mais os pés, mas ela é uma grande almofadona, toda colorida, assim, toda pintadinha, bonitinha. Aí, se você quiser pôr, assim, uns cavalinhos ali, aqui, umas florzinhas. Então, ela tem um bordado, mas é assim, ela é tipo, se a parede é branca, ela é um off-white, e aí tem mini bordados ali, para se você quiser se distrair, contemplar, e você tá nessa nuvem de imaginação, assim, e fumando tabaquinho num pires completamente metalizado, assim, e é isso. Super legal. Eu adorei os bordados. Os bordadinhos. Eu acho que o cavalinho me pegou demais. Na hora que você colocou ele, eu fiquei assim, uou! Aqui, ó, uma grande coisa. Então, são isso, é tipo uma cadeira toda assim. Você imaginou, né? Você conseguiu. Imaginei. Com os Pô, tá desenhado bordadinhos. também. É que Não precisa mais do que tá isso. pronto. O projeto tá pronto. Mas executar. Mas É tá. Obrigada, Flávia. Deixa eu entregar pro próximo. Vamos lá. Vamos lá. Nada muito complexo.
Nada muito complexo. Algo prático. Uma mesa. Uma mesa. Isso, uma mesa. Flávia, a descrição assim, tipo, divertida, rebelde, sei lá, persuasiva, robusta, slim, disruptiva, imaginativa. Uma mesa. Uma mesa. Um adjetivo, né? Eu acho que eu quero uma mesa que ela seja... Deixa a interpretação do adjetivo para Maiara. Tá. Fala só o adjetivo. Minha intenção. Uma mesa impactante. Impactante. Caramba. Tá. Ui. Agora seria assim. Deixa eu só para eu não perder. Aqui, Flávia. Qual que era o... Era Cadeira? Fumógena. Tá. Uma mesa impactante. Tem alguma diretriz? Então, a diretriz é que você tem que dar, só que tem que pensar nos parâmetros. Que nem nas roupas, né? Medida, o que é o parâmetro básico? É a medida daqui, a medida da altura. Tipo, quais são as coisas básicas que tem uma mesa, primeiramente. Você A base real do... pode listar pra gente. Tá. Quais são as... Bom, uma mesa tem pés Sim, e ela tem um tampo. Isso é a base real de uma mesa. sim. Tá. E aí você tem que pensar, tipo assim, o que você vai distorcer, o que você vai aumentar, diminuir, mudar a forma, para deixar essa pé e mesa, pé e tampo, impactante. Impactante, tá. Eu acho que a gente começa... Vamos começar pela forma primeiro. Pode ser em planta também, pode ser... Eu vou tentar... É um mito que arquiteto sabe desenhar. É um grande mito. Eu acho que a gente está acostumado a ver mesas tradicionais, né? Retangulares, quadradas, redondas, hoje ovais. Até tem algumas mesas orgânicas que são um triângulo, né? Mas elas são mais clássicas. E como a gente está pensando em algo mais impactante, eu acho que eu pensaria em fazer uma mesa meio Bob Esponja, assim, que ela tem aquelas amebas do fundo do mar, alguma coisa assim, que não é algo muito convencional. Como é que eu vou fazer isso em 3D, Jesus? É isso mesmo. Tá, deixa eu ver. E acho que eu faria esse tampo fora do tradicional, do que a gente está acostumado a ver, né, normalmente em projetos, que quando a gente abre uma arquideira a gente sempre vê mais ou menos o mesmo formato. E aí os pés eu acho que eu faria umas bolas grandonas, assim. Nossa, realmente não deu para ver mais isométrica um 3D aqui. Mas eu vou fazer ela em elevação, então. Pode ser em elevação. Aqui está o tampo, né? E aí acho que os pés, a base seria umas bolas, assim, mas essas bolas elas seriam todas interligadas. Elas não teriam um afastamento entre elas. E elas seriam mais ou menos alocadas aqui, assim, né? No tampo. E aí, talvez a gente ainda esteja um pouco no convencional, né? Apesar desse tampo e desse pé. Então, eu tentaria trabalhar talvez com materiais diferentes, assim, que a gente também não é tão acostumado a ver, né? Então, talvez essas bolas de inox, que trariam um super destaque, né? Seria impactante no ambiente você ver esses pés de inox, aquele inox, assim, bem brilhante, bem refletivo mesmo, reflexivo. E talvez um tampo com uma pedra vermelha, uma pedra verde forte, alguma coisa assim. Então, seria minha visão de mesa impactante para hoje. Eu acho que eu ia ficar super impactada se eu tivesse uma sala
tivesse uma mesa vermelha com vários pezões de inox. Umas bolas grandes. As bolas de assim. inox, eu acho que as bolas, quando você falou inox, eu acho que elas, Sim. porque eu acho que a madeira ainda ela é um pouco mais opaca, né? Ela ficaria um pouco acaba- mais clássica, eu acho. É, mas a eu- madeira ela fica mais opaca, então ela acaba sumindo um pouco, né? Só que o inox, o material ele também ganha, né? Ele ganha corpo. Quando a gente tem algo reflexivo ou algo gelado, principalmente materiais gelados, eles crescem, né? Então, super legal essa mesa. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Próximo. Pedro, Paula, Thiago. Eu falei, eu vou lá. Aonde vamos, né? Eu tô guardando um especial pra você, Paula. Já vai pensando. Deixa eu pensar. Tiago, uma repartição de ambientes. Repartição de ambiente. Biombo? Biombo. Biombo. São um elemento. Legal. Maiara, adjetivo. O adjetivo poderia ser até feio, por exemplo. Ou poderia ser qualquer coisa. Engraçado. Engraçado, fumógena e impactante. Acho que eu vou seguir o seu conselho. Eu quero um estranho. Um biombo estranho. Estranho, que você olha. Deixa pra ele interpretar. Tá. Isso. Pode desenhar. Um biombo estranho. Tá. Deixa eu... É porque o estranho também, né, tem seu desafio de você... Talvez... Não vou dar... É a minha interpretação, né? É a minha interpretação. Tá. Eu acho que... Eu tenho uma coisa no meu processo criativo que normalmente eu não começo com desenho. Eu começo escrevendo. E eu parto sempre da função. Eu gostei muito do exemplo dos moldes de roupa. Tá? Então, acho que eu vou fazer um pouco nesse caminho. Só posso pedir para você descrever quais são os princípios básicos do biombo? De um biombo? Isso. Perfeito. Um biombo, ele é... Como é que fala? Móvel. Acho que o princípio dele é que ele pode ser relocado. Então, ele não pode ser, por exemplo, um cobogó. Um cobogó não é um biombo. Ele é flexível, então ele precisa se adaptar em diferentes espaços. Ele precisa preencher esse espaço onde ele é colocado. E ele tem a função de criar um anteparo visual. Então, ele precisa... Até quando ele é transparente, ele precisa criar o efeito de dividir um espaço do outro, que é esse anteparo. Eu iria por esse caminho. Então, acho que o biombo convencional, ele seria isso daqui para mim. Tá, e ele era para ser esquisito, né? Estranho. Tá. E o estranho seria o objeto incomum, o que causa... O que é a sensação de estranheza? Conflito? Quebra de expectativa, talvez. É? Tá. Eu achei desafiador esse trabalho. Eu acho que o estranho ele é irreconhecível. Então eu ia partir do conceito do irreconhecível com função. Tá. Dada a função definida, eu ia partir então do elemento estrutural do irreconhecível. O que faria alguém não reconhecer um biombo? Então acho que para começar eu não colocaria ele no chão, eu faria ele vindo do teto. Então, esse daqui é o seu material de escrevendo. A gente teria uma laje aqui.
E o biombo partiria daqui para baixo. Tá? E ele não teria a configuração de duas chapas que dividem o espaço. Ele teria um formato que distrai. Então, em vez de ter uma chapa reta, esse biombo seria uma escultura suspensa. E essa escultura seria orgânica também. E eu acho que ela emitiria alguns sinais para atrair para ela a visão. Então, talvez pequenos pontos de LED que brilham de maneira intercalada. E aí o objetivo dela estaria em quem está aqui atrás. Ela está protegida como um anteparo, porque esse elemento aqui ele chama muita atenção para ele. Legal. E ele cria esse anteparo sem parecer que ele é um biombo. Acho que eu iria nesse caminho. Super legal. A parte do LED ali que ele foi, me surpreendeu, trouxe um pouco de glam ali pro biombo. E é uma técnica, né? Não foi uma técnica de mimetização, por exemplo. Quando você falou assim, que não pareça um biombo, né? Eu pensei mais tipo, vamos mimetizar ele como outra coisa. A primeira coisa que eu pensei. Vamos fazer ele parecer um cobogó, por exemplo. Mas você falou, é uma técnica... Na verdade, você usou a técnica dos sapos coloridos, que a Flávia tinha comentado. Ao invés de mimetizar, você brilhou ele para distrair de que ele é um biombo. É isso. E enquanto você falava, eu pensei assim, que eu talvez, sabe, ele poderia ser uma cortina metálica que você tem um trilho em cima e você corre ele, tipo, para qualquer lugar e ele é quase uma cortina, assim, sabe? Seria, acho que outros caminhos possíveis, assim, acho que esse foi um elemento, uma estranheza e o biombo, acho que, e essa solução de escolher o teto para fixar, eu acho que trouxe muita possibilidade, assim, para ele. Acho que sim. É isso. E estranho. Obrigado. Obrigada, Thiago. Pessoal, chegou a hora. E ele senta como se, tipo, o que você vai fazer? Vamos lá. Escolhe algo bem legal. Algo bem legal? Bem legal. Você vai ser... Quê? Nada. Vem cá, Maggie. Uma prateleira. Thiago, adjetivo. Uma prateleira fugaz. Pera. Torturando. Para, ele tá torturando o estagiário. A palavra mais difícil. Tá, não. Uma prateleira efêmera. Efêmera. Ok. Tá. Elementos básicos, parâmetros básicos de uma prateleira. Parâmetros básicos de uma prateleira. Tem que pensar que vai ser uma prateleira que vai colocar o quê? Se for colocar copo, prato, a gente tem que pensar numa largura que caiba essas coisas. Se for uma prateleira de decoração, pode ser um pouco menor. Então, Indiferente, você não tem essa informação. exatamente. Então, tem que pensar numa espessura
vamos pensar média agora, assim, que a gente consiga colocar tanto prato, quanto copo, quanto algum objeto de decoração. Posso te interromper só um pouquinho? Pode. Não seria, tipo, já pensar ela em alguma coisa, mas quais são os parâmetros? Por exemplo, profundidade, Uma profundidade, altura, tamanho, entendeu? Tipo, esses... altura, tem que estar fixa numa parede Ok. e tem que ser efêmera. Isso. Bom, pensar em efemeridade. Quando eu penso em efêmero, eu penso em algo mais, talvez, que eu consiga transitar isso para um outro lugar. Quando eu penso em arquitetura efêmera, eu penso algo que a gente consegue trocar de ambiente e algo que não é fixo. Pensar numa prateleira que não é fixa é complicado. Tá, deixa eu pensar. Deixa eu desenhar de cá. Eu não vou soprar. Efêmero é muito difícil, é um termo complicado. Mas é factível. A gente confia em você. Bom, visualmente efêmero pode ser qualquer coisa. É efêmero. Só depende da sua interpretação. Eu vou pensar numa prateleira metálica. Então, inicialmente ela vai ser metálica. Prateleira bem reta. Porque para mim, por ela ser efêmera e ela ter toda essa transitoriedade que eu estou pensando, eu penso que ela pode ser uma prateleira móvel dentro de uma casa. Essa casa ela pode ter alguns pontos que a gente possa encaixar essa prateleira e transformar ela em diversas funções pela casa. Tanto na cozinha quanto na sala, a gente pode estar posicionando ela. Para posicionar ela, eu vou colocar... Hã? Eu estou pensando numa estrutura. Eu quero colocar ela presa ao teto por uns cabos de aço. Mas só um cabo de aço. Ele vai passar aqui e aqui. E ela é metálica, né? Então ela vai ter todo um brilho, uma refletividade. E essa casa vai ter alguns suportes que a gente vai poder transitar ela pela casa. Fixar ela tanto na cozinha ou até numa sala. E esse cabo de aço, ele pode ter uma roldaninha aqui em cima, dependendo da posição onde a gente pode colocar. Se for numa sala, a gente pode colocar uma roldana. E a gente pode tanto abaixar essa prateleira como subir. Ela pode ser tanto decorativa, como ela pode ficar até em nível também, para a gente conseguir apoiar algumas coisas. Pode ser um porta-copo aqui nesse nível, ou pode ser uma prateleira decorativa mais alta. E é essa minha prateleira efêmera. Ela é uma prateleira para todos os momentos e todos os lugares. É uma prateleira para alguns momentos, nem todos os lugares. Ok. Achei interessante, por exemplo, que eu acho que assim, a ideia de você dar os adjetivos e deixar a pessoa interpretar, né, a partir desse adjetivo, é justamente a gente ver como que a identidade do arquiteto pode levar ao caminho de pensamento dele. E para vocês perceberem semelhanças com o que o outro está apresentando e diferenças também, sabe? Tipo, eu iria para esse caminho ou eu iria pensando nisso para outro caminho. E
e reconhecer a identidade aí, sabe? E, tipo, todas as expressões, né, todas as ideias, elas são, tipo, ideias super legais e não tem nenhuma certa ou errada, né? É uma questão de identidade. E, por exemplo, eu pensei uma coisa completamente oposta a você, nesse daqui. Quando o Thiago falou efêmera, eu pensei numa prateleira feita de algodão doce, que tem só os suportes, aí você enche de algodão doce compactado, assim, pra deixar essa coisinha leve, sabe, em cima. E daí depois alguém vem e joga, tipo, água, E acaba. ela não existe mais, assim. Eu pensei em efêmera nesse sentido, assim, e não Ah, da legal. utilidade mudada, sabe? Mas são, tipo, formas de você olhar um mesmo Sim. objeto sobre uma mesma intenção, sabe? Obrigada, Eu que agradeço. Pedro. Muito legal. Prateleira. Paula, você é uma luminária. Luminária, sério? Nossa, não esperava essa. Ninguém esperava. Uma luminária e Pedro. Uma luminária. Uma luminária futurista. Certo. Primeira parte é Escreva os parâmetros. os parâmetros. Uma luminária, primeira coisa, tem que emitir luz. Okay. Isso a gente já sabe. E tem que ser algo também, de certa forma, não é efêmero, mas que você pode ser... É móvel. Uhum. Você consegue adaptar em vários lugares, em diferentes estilos. Então... Só lembrando, luminária também pode ser pendente, pode ser arandela. né? Pensei em luminária mais luminária de solta, de apoio, de piso ou... Luminária, a primeira coisa que vem na minha cabeça é luminária de cabeceira mesmo, uma coisa móvel. E para mim, futurismo é muito ligado ao minimalismo. Parece que quanto mais a gente avança, menos coisas a gente vai adicionando. Enfim, tem várias vertentes para isso, mas seria uma luminária bem... Algo para você poder levar para todos os lugares. Então eu pensei... Eita. Deixa eu tocar nele? Agora foi. Em algo assim que seria um cilindro. Tá. Uns 5 centímetros. Mas algo que você consiga também chamar de seu. Onde você for iluminar, você conseguir fazer o ambiente sentir que é seu. Então, aqui, a luz saindo para cima, só que a parte... Deixa eu fazer aqui. Acabando a tinta. Tá. Só que essa parte aqui de cima... Você conseguir desenhar o que você sente hoje. Eu acho que é muito futurístico também, ligado a... como cada vez a gente está mais consciente do nosso estado de ser, mais aprofundando em psicologia e tudo. Então, aqui em cima você consegue... É uma coisa simples, mas que consegue dizer muito sobre você. Você conseguir desenhar algo aqui em cima para conseguir refletir na luz, como você se sente. Então, acho que seria uma luminária futurística, bem simples, bem... Achei legal que a sua interpretação da Paula de futurismo, ela tá ligada a não algo distópico, mas algo tipo um futuro próximo, assim, digamos. A gente está saturado de
de rede social, de não sei o quê, que a gente tem que, tipo, voltar a olhar para o interior, sabe? Então, tipo assim, como é que esses móveis, né, esses elementos voltariam a olhar para si, assim, de uma forma de expressão, assim, sabe? Como se sentir. E, por exemplo, eu, como futurista, eu pensaria num retrofuturista, na minha referência, assim, pensaria em algo bem trombolho, assim, sabe? Algo bem quase sem sentido, assim. Mas não pensaria em sentimentos, eu achei super legal, tipo, acho que é muito mais... achei delicado da sua parte. Luminária... Uma porta? Porta o que vocês querem? A Paula tem o... Eu já dei pro Lucas, teve alguém que não falou, não? Quem que não falou? Não? Você não falou? Eu mesmo. Não, você Não, você Eu falei falou. do... Alguém não falou adjetivo? Você que não... Não, a Paula Não, foi eu que falei pro Lucas, verdade. Mas eu Então- não posso falar pra mim mesma, né? Então, Volta à origem, então. eu... Tá. Então é uma porta... Uma porta rebelde. Rebelde. Como seria uma porta rebelde? Não, tem que gravar. Tá. O princípio básico, os parâmetros básicos de uma porta, né? Ela ser um anteparo de privacidade, né? Normalmente, quando a gente tem espaços íntimos, a gente tem sempre a necessidade de porta, né? Banheiro, quarto, e às vezes espaços mais sociais, tipo cozinha com sala, né? Entrada, a gente às vezes não tem porta, não tem essa necessidade, né? Principalmente agora, na forma que a gente produz arquitetura. Então, para mim, me parece o parâmetro é ser um anteparo de privacidade. E rebelde, ela não quer funcionar como... Ela não quer ter privacidade, entendeu? Ela... Foda-se, ela não quer ter. Então, a linguagem, né? Ela diz que quer, mas será? Ela dito para ela que ela é um anteparo de privacidade, mas ela se nega a ser, entendeu? Então, ela vai deixar você ver o que tem dentro da porta, entendeu? Ela vai virar quase não utilitária, né? Então, tô em silêncio, né? Então, pra mim, ela seria uma porta com um grande de um rombo no meio. Só quebrada, entendeu? Porque eu acho que também a lasca, o inacabado, a madeira, o rasgo, o corte, ele é muito rebelde, né? Tipo, muito punk. Então é só um grande de um... Alguém foi com uma machadinha e arrancou um pedaço da porta e ninguém vai consertar, porque essa é a porta rebelde, entendeu? Essa é a interpretação. Ela abre. Abre. Ainda é uma porta, né? Você pode atravessar ela Ou ela e pelo lado tomba. de dentro. Porta de tombar. É uma porta de tombar. Porta basculante. Nossa, Abre assim, ó. completamente rebelde. É verdade, eu não pensei nisso, mas poderia ser uma porta tipo, que abre só em cima. Ou abre um pedaço dela. Só um pedaço lá embaixo. Que são outras interpretações, assim. Então, acho que, tipo, todo esse exercício, assim, era uma forma de trazer uma ferramenta para a gente ser criativo, né? Para além de ficar olhando referência, para além de reproduzir, para além de olhar outros projetos, como um complemento, assim, sabe? Que vocês se inspiraram a eu pensar nesse complemento de como criar. Eu acho que, inclusive, fazer a dinâmica de grupo e falar, vocês estão impelidos a participar, também é uma forma de, tipo, que eu acho que se expor é uma forma de
movimentar para ser mais criativo, né? Você se expor na frente de outros, você ter que improvisar também é uma forma de se tornar mais criativo. Então, acho que a ideia era meio essa, assim. E aí eu completo dizendo que... e também que a gente falou muito sobre identidade, né? E como, às vezes, a gente, como classe de arquitetos, acaba massificando a nossa forma de comunicar, massificando a nossa forma de se expressar, a nossa forma de produzir, né? Então, quando a gente, né, tipo, a gente trouxe a identidade do Lucas aqui, a identidade da Paula, a identidade do Pedro, né? Porque é a nossa interpretação, né? Então, e como eles expressaram em desenho também, né? Até achei super legal, por exemplo, a Maiara, que é de obra, e falou que não tem tanta proximidade com o desenho, ela se expressou em corte e planta, entendeu? Não precisa ser uma isométrica. Isso também é uma forma de identidade, sabe? E aí eu até proponho, assim, que como para a gente pensar, talvez, num processo ou algo assim, a gente fazer uma matriz. Chegamos nessa parte em que... Porque, assim, a ideia é que esses elementos, a gente pode pensar neles isoladamente, eu acho que a forma mais fácil é pensar nele mesmo, só que a gente tem que sempre pensar as coisas em conjunto, né? Tipo, a gente sempre combina coisas. Então, a gente estipular, por exemplo, nesse ambiente, vou usar o exemplo da mesa da Maiara. Se a gente quer uma mesa, tipo, bem marcada, assim, a gente vai colocar uma barra aqui, tipo, de chamar a atenção. A gente vai colocar parâmetros, por exemplo, chamar a atenção. E a gente vai trazer o olhar para a mesa. Ou para o biombo, sabe? Então, essa barrinha aqui, ela seria maior. E a gente vai ter algum outro elemento mais discreto. Por exemplo, a gente quer um ambiente mais clarinho, assim, porque a gente quer chamar a atenção para a mesa. Então, a gente vai ter, tipo, paredes mais discretas. A gente vai ter... Porque eu acho que o que é importante na parte de criação, ao meu ver, assim, né, e isso eu estou pensando em referências, é você criar diferenças, né? Você criar, até nas peças de roupa, sabe? Quando você vai... Aqui eu estava pensando nelas isoladamente, mas quando você compõe, você tem que criar, tipo, diferenças de formato, né? Então, uma manga bem larga, com algo mais apertado, com algo mais delicado no pé, entendeu? Então, você tem que criar diferenças para você chamar atenção para algo ou não. Então, é pensar, tipo, nessa barra, a gente tendo quase como uma música, sabe? Tipo, o que eu vou chamar atenção, o que eu quero destacar, o que eu quero esconder, o que eu quero crescer, o que eu quero diminuir. E tudo isso, assim, a gente pensando num contexto sociocultural. Então, da mesma forma que a gente fez essa interpretação para as nossas próprias referências do que é engraçado, do que é fumógeno, tipo, essa é uma interpretação das nossas próprias referências. Para a gente pensar na nossa referência do nosso cliente, né, da pessoa que está trabalhando com a gente, para determinar parâmetros do que a gente quer chamar. A pessoa ama um sofá confortável porque ela assiste muito a TV. Então, a gente já coloca o sofá como, por exemplo, um centro maior, sabe? E aí, para criar o balanço das coisas. E aí, a gente criar todo um conjunto, né? Pensar nas coisas separadas e como um conjunto. E eu acho que isso a gente consegue ir aplicando para diversas escalas, né? Sempre como um exercício que é para ser divertido, né? Perdão aí se eu desafiei aí, né, a se expor e tal, mas no geral é para ser um processo divertido. Então, é isso, gente. Obrigada. Coisa legal, cara. Vai, ó. Eu preciso de uma ajuda aqui. Alguém indicar até onde o sofá vai na tela. Mantém a cadeira ali também? Aí puxa a cadeira mais pra cá. Não, mas o... Vou começar, se ninguém se incomodar. Obrigado. Eu gostei muito do exercício, da Corbuca como exercício e não como necessariamente um talk.
E eu gostei muito da construção dessa ideia, porque eu acho que fala muito sobre, de fato, a criação, a arquitetura, e também sobre o processo de um conjunto de profissionais, né, que a gente tem aqui na Corbu. E gosto muito da conexão que você trouxe com, não só com uma coisa que é sua pessoal, mas é algo seu pessoal que você traz para a vivência do escritório, né? Então, o seu talk começou falando de modelos, né, moldes de roupa, e na semana passada você usou a moda como um argumento de defesa de um projeto e conseguiu reverter a decisão usando esse exemplo. Então, achei que foi muito pertinente essa conexão e de dar a chance da gente também experienciar essa visão. E aí, alguns apontamentos. Quando você começou a falar dos moldes e dessa distorção, por algum motivo eu lembrei imediatamente que o David Bowie tinha uma calça distorcida, arredondada, que me irrita muito. Toda vez que eu vejo o David Bowie com aquela calça, eu sinto raiva dele, porque, eu não sei, aquela calça me irrita. E o David Byrne tem um terno gigante, que também tem a mesma distorção, e eu acho muito legal, e também sem um parâmetro. Então, como essa distorção ela é mais do que a proposta, ela é um ponto de conexão, né? Quando você colocou essas barras ali, é um cliente, criar essa, como é que fala, essa matriz de barras é muito vinculado ao cliente, à função, o uso. E, por fim, uma das coisas que me chamou mais atenção, esse exercício me lembrou um exercício que a gente fez na faculdade de paisagismo, que o nosso professor pediu para cada um escolher 3 espécies e desenhar. E foi só isso, realmente simples. E ele usou esse exercício para mostrar elementos, né, das plantas, do impacto do paisagismo, em cima do que cada um observava. E acho que isso ficou muito claro no nosso quadro. Isso que você falou, cada pessoa usou do seu repertório, da sua demanda pessoal para expressar uma ideia. E, de certa maneira, nenhum desses desenhos, nenhuma dessas ideias, tudo bem que é muito simplificado, por si só expressa uma solução completa, né? Em alguns casos, está muito baseado no material. Então, quando a Mayara estava desenhando a mesa, foi muito claro, assim, a gente estava acompanhando, mas quando ela disse são de inox, parece que tipo, fechou para todo mundo. Assim. Então, o material como elemento de expressão. O da Paula, ele foi o oposto, assim, ele foi muito conciso no conceito e, de repente, ela trouxe um elemento para além, né, da produção, do desenho técnico, da arquitetura, o que é o futurismo, né? O conceito do futurismo é olhar para si, é uma tendência atual, né? Nunca se olhou tanto para a gente mesmo, para o nosso bem-estar, e aí ela falou, né, uma coisa super pequena que fala demais sobre você mesmo. E assim vai, né? A porta como função, né? A porta ela veio com uma função muito grande. Então, o que é a porta? E assim, relativamente simples o conceito, mas exatamente verdadeiro no que está sendo dito. E acho que assim vai para todos, né? E no final, acho que a arquitetura da Corbu ela funciona muito bem porque existe um conjunto de profissionais que sabe conduzir essa junção, porque nunca vai ser só o material, nunca vai ser só a função, nunca vai ser só o conceito. Isso precisa se encontrar. E eu acho que isso é uma das coisas legais do nosso projeto, não estar sempre concentrado em uma pessoa, mas ter esse espaço de passar de uma mão para a outra, com o direcionamento, com o cuidado. E eu acho que um exercício como esse faz a gente perceber de uma maneira muito mais clara o que a gente faz no dia a dia, porque é exatamente isso. Então, demais, eu gostei muito do exercício, acho que foi bem rico mesmo. Obrigada. Obrigado a você. Gostaram. Estou passando o microfone. Alguém gostou? Pode criticar também. Eu queria falar que, como sendo o primeiro, me senti preterido e em desvantagem. Porque todo mundo explorou um conceito muito legal depois e eu fiz um sofá engraçado que achei que revelou... Foi quando a mesma coisa que você me perguntou do... O que eu acho do brasileiro contemporâneo. Foi uma autocrítica muito grande.
Mas eu... Toda vez que alguém fazia algo legal, o Lucas ficava, puta merda, que para! saco! Vou apagar o meu. Mas eu achei muito legal, porque acho que em todas... Eu acho que a única coisa que casou... A gente fala muito, né, sobre o processo de criação e que cada um tem um, mas a gente tem que achar, né, as pontes para conversar sobre quando a gente está produzindo algo. E eu achei muito... Por mais que a gente tenha, né, métodos de criação ou formalização, né, delas, até com os estagiários, as coisas que a gente passa para a obra, entre a gente, formas de apresentar o projeto até, né, a gente fala muito sobre isso. Tentar criar uma linguagem do escritório, né, uma linguagem comum, mas eu achei muito legal que as minhas primeiras percepções, né, das palavras ditas e até do entendimento do mobiliário, eu acho que só bateu o biombo ser pendurado, sabe? Acho que foi a única coisa que casou com o resto. A única ideia é falar, eu faria, tipo, iria por esse caminho, né? Mas não faria de LED também, não tinha pensado no LED. A prateleira do Pedro também eu achei uma prateleira efêmera, eu entendi também, né, uma prateleira que muda de lugar, que ela vira outras coisas, né. Aí eu pensei que ela é uma prateleira presa num mastro que você carrega pela casa, sabe? Tipo, algo assim. E daí ele falou, uma prateleira de metal que você encaixa. Daí ele falou, com roldana, eu pensei, putz, genial, genial, porque ela pode ser uma prateleira do lado do sofá, mas ela pode estar tipo um enfeite em cima da cama, assim. Eu achei isso muito legal e eu gostei muito de ver a interpretação dos outros. Eu gostei de afirmar que a nossa interpretação, nossa forma de pensar, por mais que comum, ela parte de lugares diferentes, ela toma caminhos diferentes, né? Eu acho que é a morte da criatividade quando a gente tenta forçar as pessoas a pensarem da mesma forma que a gente, mesmo, né, tendo um resultado em comum. Acho que cada um tem que seguir o seu próprio caminho, roubar da sua própria forma, né? Eu acho que isso é o importante de ter como saudável no ambiente de criação, né? No escritório de arquitetura, no escritório multidisciplinar. Então... E por isso que eu fico tão chateado do meu sofá ser só engraçado. Eu não... Mas eu gostei muito quando... Daí é isso, tipo, eu pensei nessa forma também quando a gente começou a falar. Aí quando você fez a ameba, eu pensei naquelas cadeiras de policarbonato que elas são moldadas. Aí eu pensei, o braço é esse aqui. E, sabe, o braço de apoiar o cigarro, ele é já o braço da cadeira e você pode deitar de outros sentidos. Eu achei muito legal que a gente foi para caminhos diferentes. Ou você sempre senta na mesma posição para fumar e você fez o molde da cadeira exatamente no molde do seu corpo, sabe? Mas eu achei... Eu gostei muito. E eu acho que o da Paula também é um exemplo super legal, que eu falo, uma luminária futurista, eu vim com Duna total na cabeça, assim, de um globo de luz que flutua e é móvel por si só, né? Daí quando ela falou, é algo que, né, vai olhar para dentro, eu pensei, tipo, pô, completamente futurista, né? Ela tá na minha cabeça. Então... Eu gostei muito de evidenciar esse processo de criação. Acho que até quando o Thiago falou, eu começo por palavras, que... Quebrou todo mundo. Eu achei muito interessante. Assim, tipo, pô, próxima vez que a gente for começar algo, vamos tentar fazer um mapa mental escrito e tirar interpretações disso, né? Eu acho que valida a própria Corbuca, né? Essa... expor as nossas formas de pensar e ver que elas são tão diferentes assim, e que isso é muito saudável, né? Que a gente nunca perca isso. E parabéns pelo exercício. Achei que foi muito, muito legal e validou coisas que eu considero muito importantes aqui no escritório. Obrigada, Lucas. Obrigada pelos seus comentários. Eu acho que... Eu gosto muito também de entender a gente como indivíduo, né? E para mim ela também, né, expressa bastante isso, assim. Então,
Eu também não quero que a gente nunca perca isso. Tá. Tá. Pode ir. Que a gente nunca perca isso, assim, sabe? De nos ver como indivíduo e poder usar as nossas referências de vida, referências de outras artes, né? Enfim, como combustível para ser mais únicos em projeto, em processo. Isso. Obrigado, Ramos. Obrigada. Meu Deus do céu. Desculpa a interrupção. Tem alguma palavra? Robs, eu amei o que você fez. Ai. Mas eu fico muito desengonçada aqui. Pronto. É que isso não... Tá. Eu fiquei muito feliz com a dinâmica, achei muito legal. O quê? E eu fiquei pensando, durante a dinâmica, se essa dinâmica você, tipo, construiu sozinha, sem base nenhuma, ou se você teve inspiração de algum lugar que não só da moda. Porque, como que era o nome do livro? Roube como um artista. E O que você trouxe? O que eu trouxe é o Viajante Universal, mas eu comentei sobre o livro... Eu errei o livro que você trouxe. Não tem problema, é do mesmo lugar, assim, Tá. tipo assim, vem da mesma ideia. E eu achei muito legal porque, basicamente, o que você fez hoje é uma das lentes do livro da Ellen Lupton, que é você completamente modificar visualmente, mantendo as mesmas intenções. Então, Olha, nada se cria, tudo se copia. Né? Mas eu não li esse livro. então, mas é isso, pensar que é exatamente a forma de a gente aprender, às vezes, é criando novas técnicas e, né, desafiando a nós mesmos de criar novas coisas a partir de um cenário completamente desconfortável. E eu fiquei super feliz, eu acho que fez super sentido. Acho que mostrou como individualmente a gente pode ter pontos de partida diferentes, mas e que o caminho, quando você tem uma equipe, sabe, legal, ele é um caminho criativo dinâmico, aberto e super, assim, receptivo para essas novas coisas. E você sempre traz aqui no escritório coisas muito, assim, legais e diferentes e enriquecidas para a gente debater e conversar. E é de uma maneira que ninguém espera, né? E aí, ter essa oportunidade de sempre fazer uma reflexão, não só sobre as coisas que a gente cria, mas os métodos que a gente usa, faz com que a gente melhore cada vez mais. E aí eu queria te parabenizar por isso. Muito obrigada. Muito fofa. Você perguntou também sobre se é só... Eu trouxe o exemplo da costura, né? Se seria só na costura. Eu acho que isso é talvez uma ideia que sempre paira um pouco, que sempre pairou um pouco na minha cabeça, que é a proporção das coisas, sabe? Eu acho que, sei lá, sempre que eu vejo quadro, que eu vejo, sei lá, é uma pintura, um quadro bem grande para uma parede, e aí tem até um quadro, se eu não me engano, foi colocado, não sei se foi comprado, mas tinha sido especificado na Casa R3, que era um quadro grande, assim, era uma piscina, talvez, ou que tinha várias pessoinhas bem pequenas. Um fundo branco com várias pessoas. Isso, com as sombrinhas delas. Tem até aquela foto também que ganhou a melhor foto de natureza, acho que ano passado, retrasado, que era de uma foto bem de cima, assim, de longe, das zebrinhas andando no deserto, e aí com a sombrinha delas. Tipo, tem uma questão de proporção ali, uma questão de escala, de cor, sabe? Quantidade de uma cor, quantidade de um elemento. Sabe, você pensaria numa foto boa, você pensaria, a foto da zebra ali, enquadrar a zebra, né? Só que não, sabe? Acho que quando você brinca com a proporção das coisas, que você começa a ter uma complexidade de arte ali, sabe, maior, assim.
Então, acho que eu sempre olhei um pouco para isso, sempre chamou um pouco a atenção, só que ficou muito mais evidenciado quando eu quis fazer roupa, e aí eu não sabia entender o que você está deformando, sabe? Porque aí, literalmente, essa deformação virou números, sabe? 7, entendeu? Essa deformação é 9. Então, ela tem um número, cara. Então, isso é muito legal, assim, que número você está deformando? Para você criar isso daí. Então, para mim, ficou muito mais claro. E aí, eu estou fazendo uma camiseta oversized acinturada. E ela é, tipo, o ombro mais largo, assim, ela tem a pegada do oversize, só que eu queria que ela fosse mais corporativa e desse para usar, tipo, mas, sabe, não fosse Uma street, camiseta sabe? morcego com corset. Ela é só mais acinturada aqui, daí eu fiz uma manga, não é deglan, raglan, que eu tive que fazer um ajuste aqui, e ela tá oversize, só que é cinturada. Entende? Então, tipo, vem de uma intenção, não quero algo street, mas eu gosto do oversize, eu gosto da manga larga. E que números eu estou deformando, sabe? Qual que é essa matriz de deformação, assim? Eu acho que veio muito dessa peça em específico, mas dessa bagagem, como olhar as coisas como um todo. Assim. Muito bom. Parabéns, de novo. Obrigada, Flávia. Oi, Mayara. Oi, tudo bem? Queria te dizer que eu gostei muito da forma como você trouxe a sua cor bucal analógica. Eu acho que saiu do convencional, do que a gente está acostumado, né? E acho que isso resume muito a Roberta como pessoa. Forma de pensar, forma de trazer as informações. Acho que até um pouco do que a Flávia trouxe, né? Que você sempre traz assuntos diferentes para a gente, como formas de pensar, até mesmo as conversas que a gente tem aí no decorrer da semana. E é muito massa essa forma de interpretação diferente. Então, quando o Lucas começou, né, que ele fez o sofá engraçado, eu fiquei batendo na minha cabeça, mas como que é um sofá engraçado? O que é um sofá engraçado? Por que ele seria engraçado? E aí, quando ele fez... A linguinha, cara, foi ótima. Não, quando ele fez o desenho aqui dos encostos, dos apoios de braço, eu fiquei, ué, mas de onde que isso é engraçado? O que ele tá vendo engraçado? Mas quando ele falou dos botões, que são os olhos, aí eu falei, caralho. Sabe? E ele... eu fiquei, meu Deus. Entendeu a piada? E aí eu falei, nossa, é isso. E realmente, essa forma de interpretação, e não só, eu acho que só em projeto, mas na vida, né? Como a forma como você passa uma informação, a pessoa interpreta em todos os sentidos. E aí, algo que eu queria trazer é que eu fiquei pensando todos esses elementos juntos num projeto só. Como que isso... Museu de Arte. Como que isso se relacionaria? É a exposição de Minas Gerais lá. Inhotim? Inhotim, virou Inhotim daí. Eu acho que tem ali no MON, né? Acho que tá atualmente a exposição. Eu não sei qual artista que ele tem pedaços de unhas dele, né? Expostos. E aí é um pouco disso, sabe? Essa sensação de estranheza e como que isso é interpretado por outras pessoas. Ele deita no meu pé suspenso. Ele tá cansado, tadinho. Ele não apoiou. E é isso. Parabéns pela cor bucal. Achei Obrigada. que foi muito legal, foi muito divertido. A Adriana Varejão tem uma obra de arte, algumas, né, que são Parede em Ruínas, ela quebrada e por dentro, tipo, não sei se é essa que tá aí, que são os pedaços de carne, o miolo Da parede? da parede, tipo, se a parede fosse construída de carne, assim, quando ela foi quebrada, foi exposto, né? Então, Eu sei que essa exposição do MON tá gerando... Ela já tá faz um tempo que ela tá, mas todo mundo que vai lá fica meio tipo... E acho que eu também fiquei... essa sensação de ver a parede da Adriana Varejão. De carne. Meio... E a roupa de carne da Lady Gaga? Que revolucionou ali em 2010. Tem uma da Lady Gaga, né? Ela já acabou esse... E ela capinou esse mato há muito tempo. Lady Gaga